gente, tudo bem? Nossa, acabei de gravar um maior videozão, achando que tava conversando com vocês. E na verdade eu não tinha ligado a câmera. Eu tô com vontade de sorrir de mim, mas eu tô, sabe, raiva, sabe, ódio. Sério, porque eu fiz um vídeo, quando eu olhei, não tava gravando. Aí eu... Quer dizer que eu conversei assim, sabe, sozinha com o vento. Ai, Deus, assim mesmo. Vamos lá. Pra mim ficar mais atenta, né? Tá bom, vamos lá. Gente, hoje eu queria falar com vocês sobre o não de Deus. Como o não de Deus é tão... não. O não de Deus é tão não. Não tem aquele não do pai e da mãe, sabe? Que o pai e a mãe é carne, né? Como a gente... carne, sangue, osso. E Deus, Ele está acima da carne, né? Então, Ele vê além do que vemos. E nossos pais, muitas vezes, como são de carne e osso, às vezes acabam fraquejando, né, com os filhos, e a gente insiste tanto em algo e eles acabam cedendo. E eu tentei fazer assim com Deus algumas vezes, sabe? Aquela teimazinha de insistir em algo que eu tava vendo que Deus já tinha dito não. Agora mesmo, ano passado, eu viajei para São Paulo, né? Na cidade que eu fui criada lá em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Eu viajei para lá com um não de Deus. Deus falou para mim assim, não vá, é prato do inimigo, não vá. E eu, na minha cabeça, eu pensei, ai Deus, pra mim não dá, não tô aguentando. Pensei comigo, né, falei pra Deus, Senhor, eu não tô aguentando, eu vou porque tá muito difícil, a prova tá grande. Só que eu esqueci que Deus é quem vê a nossa força, é Ele quem vê a nossa fé. É Ele quem sabe o tamanho da prova que Ele manda, porque Ele sabe o quanto podemos aguentar, né? E na minha pouca fé, que naquele momento eu me achei, né? Eu achei que eu estava, eu não aguentava mais. Eu queria sair, morar em outro lugar, né? E como eu fui criada lá em Ubatuba, para mim foi boa a criação, para mim e meu irmão, para nós, a nossa infância e adolescência foi ótima. Então, achei que meu filho seria bom para ele também ser criado lá. Então, o que foi que eu fiz? Entrei em contato com um amigo, falei com ele e disse assim, olha, eu vou aí na sua casa e vou passar um tempinho até arrumar uma casa para alugar para me ficar com meu filho. E vou trabalhar aí, viver com meu filho aí, quero ficar longe, sabe? Eu tava um pouco magoada, tava um pouco chateada. E aí, meu amigo falou, tudo bem, né? Então vem. E eu falei, ok, eu vou. Só que eu nem vou buscar de Deus, porque vai que Deus fala não, então eu vou sem buscar de Deus. Na minha cabeça, né, eu não queria nem pisar na igreja, porque eu não queria que Deus falasse um não pra mim, porque se Ele dissesse não, eu daria, e aí eu tava com medo de dar tudo errado, né? E como deu, porque eu acabei voltando. Aconteceu que antes que eu pudesse viajar, eu resolvi ir na igreja. Um dia antes, acho, de viajar, alguma coisa assim. Fui na igreja, sentei lá no finalzinho, bem escondida do pregador, do irmão, para ele não me ver, né? E aí, sentei lá escondida, e quando veio a palavra, Deus falou assim, não é para você ir, é prato do inimigo, eu não sou com você nessa viagem, não vá, não é para ir, eu não deixo ir. Gente, me deu um banho de água fria. Mas aí eu fiquei, Deus, desculpa, me perdoa, mas eu vou. Me protege, me guarda, eu, meu filho, que nada de ruim venha acontecer com a gente. Mas eu vou, Deus, só me protege. E aconteceu que eu fui, né? Fui, arrumei emprego, trabalhei e matriculei meu filho na escola, terminou a escolinha dele lá. Mas, como o não de Deus é não, né? Não é o não do papai e da mamãe, é o não de Deus, né? A gente tem que obedecer o não do papai e da mamãe também, mas o não de Deus, eu acho que não tem
aquele, né? Não é flexível, não é não. E daí o que acontece? O que aconteceu? Não consegui arrumar casa em lugar nenhum. Um lugar que eu tinha achado uma casinha ótima, que dava pra mim, Bernardo. Um moço tinha alugado à noite, um dia anterior. E aí, então, minha única saída foi voltar pro Piauí. Liguei, entrei em contato com meus pais, né? E aí falei com eles, olha, a gente vai estar voltando, viu? Não achamos casa, nada, nenhuma kitnet, nada pra poder a gente ficar, né? Então a gente vai estar voltando, viu? E aí voltamos, né? E aí é mais uma história pra me contar pra vocês que realmente aquela palavra de Jonas, sabe? É real, é verdade. Não adianta teimar com Deus. Eu já aprendi isso, eu já passei outras situações. Essa não foi a primeira que eu já tentei, de alguma forma, né? Depois de Deus ter falado não, e mesmo assim eu, deixa, Deus, deixa. E aí eu tenho que voltar humildemente e reconhecer que ele tinha razão, que ele estava certo, eu estava errada, que eu errei, e fazer de novo, e quantas vezes ele me permitir, né, me arrepender e fazer o certo como sempre ele pede. Gente, servir a Deus não é fácil, não é brincadeira, porque não é fácil porque a nossa carne muitas vezes quer sobrepor a vontade de Deus. A gente se leva a querer achar que sabemos mais do que Deus. E aí é onde a gente se engana, sabe? Onde a gente não descansa, não dorme nele. É onde nós nos enganamos. Porque a inteligência de Deus é infinita, é divina, né? Antes de estarmos aqui, ele já estava. Então, o conhecimento dele, o nosso nunca vai chegar perto. Eu acho muito engraçado que muitas vezes as pessoas, né, nós acabamos subestimando, né, o tamanho da sabedoria de um ser que criou tudo isso. E, sabe, eu me senti burra, foi uma burrice, meti os pés pelas mãos, mas a viagem foi boa, a viagem foi gostosa, foi prazerosa, foi proveitosa. Acho que Deus muitas vezes ele pega e coloca uma proteção em cima da minha cabeça e diz assim, lá vai a teimosa, deixa eu botar minha mão aqui em cima da cabeça dela, porque senão Deus é bom, gente, Deus é muito bom. Eu já conversei com ele, falei que Senhor, eu vou procurar obedecer mais. Senhor, tá bom, eu vou ficar mais quieta. Senhor, tá bom, eu vou tentar não resolver mais sozinha. Difícil, né? Ainda mais no mundo de hoje, em que nós somos tão tentados a se colocar no centro de tudo, né? A se colocar, a decidir nossa vida sem ouvir ao Pai, aquele Pai, né? Somos tão induzidos a essa modernidade de querer definir a nossa própria vida e colocar Deus de escanteio e nos colocar como os principais de tudo, né? E na verdade, quem está no centro de tudo, quem é o principal de tudo, é Ele. A vida não é fácil para ninguém. A gente vai lutando, trabalhando, orando, né? Mas confiar e descansar nele, para mim me trouxe muito mais vitórias do que as teimosias que eu tive com ele. Então a mensagem que eu tenho para vocês hoje é essa. Se vocês puderem fazer o contrário de mim, façam, obedeçam. Tá bom? Se for fazer algo, obedeça a Deus. Esse é um exemplo do que deu errado comigo. Não faça o errado. Mas se fizer, peça misericórdia, se arrependa, vá aos pés dele e procure fazer novamente, mas faça o certo. Descansa em Deus. Ele traz vitória, ele traz conquistas, ele traz renovo, ele melhora 100% tudo aquilo que parecia tão difícil.
Ele dá a força que a gente precisa, ele aumenta a fé que nós necessitamos. Ele só quer de nós frutos. Vamos dar o que ele pede. Vamos dar frutos aí. O vídeo pra hoje é esse, gente. Até outra hora. Tchau.